Ó, exercício de aplicação aqui. Uma força F é a única que age em um corpo de massa igual a 4 quilogramas. Ele confere uma aceleração de 3 metros por segundo. Qual o valor da força? Lembra que eu falei que a equação, segundo a lei de Newton, fala de força resultante. Se essa força F é a única que age, ela é a própria força resultante, né? Não é? Só tem ela. Então, ela é a própria força resultante. O corpo tem uma massa de 4 quilos e uma aceleração de 3. Qual o valor dessa força? Muito, muito, muito fácil. Tá? 4 é a massa, a aceleração é 3. Qual é o valor dessa força? 12 newtons no SI. Mole, 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 né? Mole, 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 mole. Olha aqui. 2. Uma força de 4 é a única que age em um corpo de massa igual a 150 gramas. Qual o valor da aceleração? Bom, força em newtons, 4 newtons. A massa não está em quilo, está em gramas. A gente vai ter que converter, não é? E eu quero a aceleração. Ok? Então, como é que eu converto de grama para quilograma? Eu vou dividir isso aqui por 1000. Opa! Vou dividir por 1000. Tá? Então, isso aí vai dar 0,150 ou 0,15 gramas, que é a mesma coisa, né? 0,150, 0,015. Então, agora posso aplicar a segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Como eu só tenho uma força, ela é a própria resultante, né? Não tem porque a gente se preocupar com isso. A força é 4, a massa é 0,15. Quem é essa aceleração aí? Vai ficar, o 0,15 vai para o outro lado, dividindo. Isso é igual a aceleração. E agora eu já não lembro mais quanto que dá isso. Deixa eu fazer aqui. 26,666666666666. Então, aproximadamente 26,7 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? E aqui é um exercício que ele vai misturar a aceleração com a força, ó, porque ele vai falar assim, exercício 3, uma força de 2 newtons atua em certo corpo, fazendo que o mesmo parta do repouso e atinja 18 km por hora em 2,5 segundos. Tá? Então, o que eu vou fazer? Determine a massa. Força é massa vezes aceleração. Então, de novo, eu posso calcular qualquer um dos três. Posso calcular força por essa equação, massa e aceleração. Se eu quero força, eu preciso de massa e aceleração. Se eu quero massa, eu preciso de força e aceleração. Tá? Ele deu a força, ele não deu a aceleração, mas ele falou que o corpo foi do repouso, por uma velocidade de 18, em 2,5 segundos. Então, vou calcular a aceleração. Tá? Esse 18 é km por hora. Tá? Lembrando que a força ele me deu aqui é 12. Tá bom? Então vamos primeiro converter essa velocidade final, que está em km por hora para metros por segundo, dividido por 3,6. Isso dá 5 metros por segundo. Agora a gente vem na equação da velocidade média e calcula a aceleração que ele tem. Eu falei velocidade média ou falei aceleração? Não sei, mas é a equação da aceleração. Tá? Qual é a aceleração desse corpo aí? Ele atingiu 5, saindo do repouso em 2,5. Essa aceleração é 5 por 2,5. Claro que é 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então agora vai para a equação da segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Essa força é 12 e ela era a única que atuou no corpo. A massa do corpo é quem eu quero e a aceleração é 2. Esse 2 vai para o outro lado dividindo. 6 quilogramas é a massa deste corpo. Beleza? Tereza. Então é o seguinte, e quando existir mais de uma força, por que que a segunda lei de Newton fala em força resultante, ou a primeira lei de Newton também fala em força resultante?
Tá? Então pensa lá, todo o corpo está em repouso, vai ficar em repouso a menos que haja uma força. Mas espera aí. Se eu fizer uma força de 10 empurrando ele para lá e fizer uma força de 10 empurrando ele para cá, ele vai se mover? Of course that não. Por quê? Você fez duas forças que se anularam. Então, é nesse sentido que a gente fala de força resultante. Eu tenho que fazer a soma das forças. E quando eu falo soma, é soma de grandezas vetoriais. Opa! Lembra de fevereiro de 2020? Quando nós estudamos, que a gente estudou? A gente estudou soma de vetor. Por que a gente estudou soma de vetor? Para chegar aqui. Tá? Para chegar aqui. Quando eu vou somar as forças para determinar a resultante, eu vou somar grandezas vetoriais. Como é que eu somo grandezas vetoriais? Levando em consideração a sua direção e o seu sentido. Por exemplo, assim, duas forças na mesma direção e no mesmo sentido, a soma é óbvia. É somar mesmo. A soma vetorial é a soma dos módulos, ou seja, a soma dos valores. Beleza? Nenhuma dificuldade aqui. Quando eu tenho forças em sentidos opostos, a soma vetorial é uma subtração. A gente está falando isso faz um tempão. Vetores em sentidos opostos têm que ter sinais opostos. Então, se eu chamo V1 de positivo, com certeza V2 é negativo. Ou se eu chamo V2 de positivo, com certeza V1 é negativo, porque eles são opostos. Então, a soma vetorial aqui é uma subtração. Tá? Então, olha para esse exercício 4. A gente vai encerrar com ele. Tá bom? As três forças F1, F2 e F3 atuam em um corpo de 600 gramas. De acordo com o diagrama a seguir, calcule a aceleração do corpo. Então, deixa eu só fazer o seguinte, ó. Massa. Massa é 600 gramas. Eu tenho que dividir isso por 1.000 para virar quilo, porque no SI a massa tem que ser quilogramas. Tá? Isso dá 0,6. Ok, bebês? 0,6 quilograma. Beleza? Deixou isso de lado. Agora, para a gente calcular a aceleração, a gente precisa da força resultante. Qual é a força resultante nessa situação aí? Eu tenho três forças, F1, F2 e F3. Gente, são vetores. Tá? Então, eu tenho que fazer, presta atenção nisso aqui. Ó, eu tenho que fazer a soma dos três vetores. Então, eu estou colocando a setinha em cima, indica que eu estou somando os vetores, não os valores. Porque pode ser que não vai dar uma soma necessariamente. Tá bom? O que eu preciso fazer, então, para achar o valor, o módulo da força resultante? Módulo, a gente põe a barrinha paralela aqui. Eu preciso definir uma orientação. O que é definir uma orientação? Quer dizer, para lá é positivo ou negativo? E para cá é positivo ou negativo? Eu preciso definir isso. Eu posso definir isso chamando F1 de positivo. Se eu chamo F1 de positivo, quer dizer que para lá é positivo e que para cá é negativo. Ou seja, se F1 é positivo, F2 e F3 são negativos. Eu posso chamar F2 e F3 de positivos, quer dizer que F1 é negativo. É só isso que importa. Tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar o F1 de positivo. Então, vai ficar assim, a soma dos valores, não dos vetores, agora vai ficar mais 18, menos 12, seguindo a ordem, menos 9. Porque, ó, esses dois, confere comigo, ó, estão na mesma direção e mesmo sentido, tem sinais iguais. Esse cara está em sentido oposto, tem sinal oposto. Beleza? Fechou? Se tu inverter, pode inverter. Então, o 18 fica negativo e o 12 e o 9 positivo. 12 e 9 sempre vão ter o mesmo sinal e o sinal deles vai ser o oposto do 18. Simples. De acordo com essa orientação que eu criei aqui, vai ficar assim, mais 18 menos 21, a força resultante é menos 3. Ai, professor, o que é uma força resultante? Ora, o que é uma força resultante negativa? Ora, pois, o que é uma grandeza vetorial negativa? Nossa, paguei geral aqui. Maluco.
Loucura, Joe. O que é uma grandeza vetorial negativa? É uma grandeza no sentido negativo da coisa, pô. Por que essa força resultante deu menos 3? Porque ela está atuando no sentido negativo, ou seja, para lá. Tá? Deixa eu até mudar a cor aqui, ó. A força resultante nessa brincadeira tá aqui, ó, empurrando o corpo para lá com uma força de 3 newtons. Isso quer dizer o que é a força resultante? Eu fiz a soma. O que quer dizer? Quer dizer que eu posso trocar as 3 forças que atuam no corpo por uma única. Uma força de 3 nessa direção e nesse sentido. Ó, de 3 ou menos 3, tá? Pode pôr ou pode não pôr, porque você está indicando ali a direção e sentido. Importante você saber que ele está sendo nessa direção e nesse sentido. Na mesma direção e sentido que F1 e F2 e F3. F2 e F3 não eram negativo? O resultado não deu negativo? Elas estão no mesmo sentido de F2 e F3. Claro, F2 e F3 venceram a batalha. Venceram o cabo de guerra. Porque eles juntos são maior que 18. Tá certo? Roberto. Ah, essa é nova, hein? Certo, Roberto? Então tá bom. Então agora a gente pode aplicar a segunda lei de Newton, que fala de força resultante. Quem é resultante? Menos 3. Quem é a massa? 0,6. Quem é a aceleração? Eu não sei. Rimou. Que bonito, né? Vou passar o 0,6 dividindo, vai ficar assim, menos 3 dividido por 0,6 é igual a aceleração. Sinais diferentes nós temos, dá menos 3 dividido por 0,6, 5 metros por segundo ao quadrado negativo. Mas deu negativo, claro, a força resultante era negativa, a aceleração vai ser negativa. A aceleração, meus amores, presta atenção nisso aqui. A massa do corpo sempre vai ser positiva. O que quer dizer? Que o sinal da aceleração é sempre o sinal da força, e o sinal da força resultante é sempre o sinal da aceleração. O que quer dizer também que o corpo vai ser acelerado na direção da força resultante. O que para essa situação, talvez aqui não seja muito importante de se destacar, mas nessa situação aqui vai ser, ó. Eu tenho o corpo sendo empurrado para lá com F1, olha aqui, e para cá com F2. Onde é que está a força resultante deles? A força resultante está aqui, ó. Aqui, ó, o desenho. Ó a força resultante aqui. Qual é a direção e o sentido da aceleração desse corpo? Nessa diagonal aqui. Ele não é acelerado nem para lá e nem não é nem na horizontal nem para baixo, é na diagonal, na direção e sentido da força resultante. Tá? Na direção e sentido da força resultante. Tá legal? Então, Pitágoras, né? Força resultante é igual a F1 resultante mais a F2 resultante. Bom, vamos já aplicar então aqui num primeiro exercício. Então, é o número 5, porque estamos continuando a sequência da aula da semana passada. Então, duas forças perpendiculares entre si, F1 e F2, atuam em um corpo de acordo com o diagrama a seguir, imprimindo no mesmo uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Calcule a massa do corpo. Então, ele quer a massa, ele deu a aceleração, eu vou precisar da força resultante, né? Força é igual massa vezes aceleração, tá? Se eu quero a massa, eu tenho aceleração, eu vou precisar da força resultante. Então, eu vou calcular a força resultante. O diagrama que mostra a ação das forças é aqui, ó, F1, que não está aqui o 1, né? F1, 60 newtons na vertical para cima, F2, 80 newtons na horizontal para a esquerda ou para a direita, aí depende do referencial, né? Tá legal? Então, como é que a gente vai fazer essa soma vetorial? Bom, eu não sei se vocês lembram disso, mas a gente tem duas formas de somar vetor que não estão na mesma direção, né? O primeiro módulo é o módulo do paralelogramo, que ele casa muito bem quando você tem essa configuração aqui, ó. Os vetores estão unidos pelos seus inícios, né? O início do vetor 1 e o início do vetor 2. O que é o método do paralelogramo? Eu pego da ponta de 1 e traço uma linha pontilhada. Uma linha pontilhada. Ah, tem um. Aqui, ó. Esse slide aqui fica meio. Ó.
uma linha pontilhada paralela ao outro vetor. E faça a mesma coisa no outro, uma linha pontilhada paralela ao outro vetor. Alguém tentando entrar? Um minuto, por favor. Vamos lá. Aqui. Permitindo. Muito bem. Agora eu preciso voltar aonde? Aqui. Se vocês não estiverem enxergando aí o desenho, vocês me falem, tá? Certo? Então, esse é o método paralelogramo. Então, está coincidindo o início dos dois vetores, traço um pontilhado paralelo a um, traço um pontilhado paralelo a outro, o vetor resultante sai da junção dos dois até o encontro das linhas pontilhadas. Claro que não ficou perfeito aí, né, gente? Nunca vai ficar esse meu desenho. E cada vez que eu faço fica pior. Tá bom? Tá? Então, essa é a força resultante. Tá? O outro método é um método que é de você fazer com que os vetores, se eles já não estão, fazer com que coincida o final de um com o início do outro, né? Lembra? Pontinho do final do um com a bundinha do outro, para dar aquela encaixada, né? Que aqui não estão encaixados. Então, o que você pode fazer? Deslocar esse vetor para cá, esse vetor, trazer ele para cá, ou deslocar esse vetor para cá. Tanto faz. Se vocês perceberem pelo desenho, vai dar a mesma coisa, né? O vetor, claro que o vetor resultante vai dar o mesmo, né? São métodos diferentes que temos que chegar no mesmo resultado. Tá? Então, por exemplo, vou pegar esse vetor horizontal e vou subir ele sem mudar o seu tamanho, sem mudar a sua direção, sem mudar o seu sentido. Se eu não mudar o tamanho, a direção e o sentido, eu não mudei o vetor. Tá? Então, vou arrastar ele até ele encaixar aqui, ó. Ó, o F2 aqui. E aí, quando você tem a configuração do encaixe do final do primeiro com o início do segundo, o vetor resultante é apenas o vetor que sai do início do primeiro até o final do segundo, que é o que já está desenhado em vermelho, eu não vou desenhar de novo. Tá bom? E como que eu calculo o valor desse vetor? O que a gente está fazendo aqui é desenhar o vetor resultante. Então, a aceleração vai estar nessa direção e no sentido do vetor resultante. E como que eu determino o valor do vetor resultante? Eu determino por Pitágoras, ok? Por quê? Porque os dois vetores e o vetor resultante formam um triângulo retângulo, já que os vetores são perpendiculares, então aqui eu tenho um ângulo reto, e Pitágoras dá a relação entre as medidas, né, de um triângulo retângulo. Ele diz que hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados do cateto. A hipotenusa, no nosso caso, vai ser sempre quem? Vai ser sempre a força resultante. E os catetos vão ser sempre o vetor. Cateto oposto, cateto adjacente, para nós aqui não vai fazer diferença, tá ok? Muito bem? Então vamos lá. Vamos calcular aqui, ó. Deixa eu ver. Vou voltar para o vermelho, fica melhor. Ó. Então, a força resultante, nesse caso aqui, ao quadrado, é igual o valor do F1 ao quadrado, mais o valor do F2 ao quadrado. Tudo bem? Então, vai ficar assim. Força resultante ao quadrado é 60 ao quadrado, mais 80 ao quadrado. Força resultante vai ser 60 ao quadrado é 36, mais 2 zeros, mais 80 ao quadrado, 8 ao quadrado, 64, mais 2 zeros. Opa, aqui ainda tem um quadrado aqui. 36 mais 86, 10 mil. Ok? Isso é a força resultante ao quadrado, mas eu não quero força resultante, eu quero ao quadrado, eu quero força resultante. Então, vou extrair a raiz quadrada do 10 mil. Né? O quadrado passa na forma de uma raiz. E eu tenho aqui, então, que a força resultante vale 100 newtons. Ok? Então, agora eu posso ir para a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante eu encontrei. A massa é o que eu quero, a aceleração era 4, tá? Ó, volta lá no enunciado, aceleração 4 metros por segundo. Qual o valor da massa? Vou isolar a massa, passando 4 dividindo. O valor da massa é 25 quilos. Ok. Beleza, Tereza, certo, Roberto, tranquilo, Murilo. Beleza, né? Vocês já estão craques nisso aí, em Pitágoras, não é? Pequenos e pequenas, vamos lá, exercício 6, olha só.
a mesma coisa que a gente tem fez no 5, só que é o seguinte, eu tenho agora 4 forças. Então, como é que a gente vai fazer, professor? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai primeiro determinar as resultantes na horizontal, aliás, a resultante na horizontal, e depois a resultante na vertical, tá? Então, nós vamos depois, então, redesenhar o corpo com as duas resultantes, horizontais e vertical, resultante horizontal e vertical. E aí, já que a direção horizontal e a direção vertical são perpendiculares, a gente vai cair no mesmo caso desse exercício aqui. Dois vetores perpendiculares entre si. Tá legal? Ó, então vocês dizem assim, o diagrama a seguir mostra como 4 forças resultantes atuam sobre um corpo, sabendo que a massa do mesmo é 750 gramas, determina a aceleração gerada sobre o corpo. Beleza. O que a gente vai fazer? A gente vai primeiro determinar resultante. Qual que vocês querem? Vertical ou horizontal? Vertical ou horizontal? Vamos na horizontal primeiro. Então, na horizontal. Então, a força resultante RH, ó, força resultante horizontal. Eu tenho um vetor de 20 para cá e um de 8 para lá. Então, ela vai ser 20 menos 8. Então, a força resultante horizontal é uma força de 12 newtons, tá? Na mesma direção e sentido dessa força aqui, ó. Então, eu posso trocar essas duas por uma resultante aqui, né? Nessa direção e nesse sentido, de 12 newtons, com módulo de 12 newtons, tá? Então, isso é tranquilito, tranquilito de fazer, não? Tranquilito, tranquilito. João Pedro, eu cantei ontem, hein, João Pedro? Agora, na vertical. Na vertical. Então, eu vou fazer a força resultante na vertical. Eu tenho 12 para cima, 3 newtons para baixo, tá? Vou chamar o 12 de positivo, o 3 vai ser negativo, eu vou ter uma força resultante na vertical de 9 newtons para cima, né? Então, posso trocar essas duas forças por uma única força aqui na vertical para cima com um módulo de 9 newtons. E aí, como eu disse para vocês anteriormente, a gente caiu no caso do exercício número 5. Então, são duas forças perpendiculares, uma de 9 na vertical para cima, uma de 12 na horizontal para a direita ou para a esquerda. Então, olha só, ó. Eu vou ter essa situação aqui. Vertical de 9 e a horizontal para cá de 12. Tá bom? Beleza. Então aí você pode encontrar o vetor resultante, pode fazer o método paralelogramo, né? Já que a coincidência aqui é de início com início, né? Então, pontilhado paralelo a um, pontilhado paralelo ao outro, onde eles se encontram, então está o final do vetor resultante. Tá? Então aqui eu tenho a força resultante da ação daquelas 4 forças. Tudo bem? E como é que eu determino o valor dela? Aí eu desenho o vetor, né? Deixa eu até pôr a seta aqui. Ô, Senhor, me ajuda, Pai. Ó. Como é que eu determino o módulo, o valor dela? Força resultante vai ser a resultante horizontal ao quadrado mais a resultante da vertical ao quadrado. Então, a força resultante ao quadrado vai ser 9 ao quadrado, só fazendo a ordem, né? 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Então, a força resultante vai ser 12 ao quadrado, 1, 4, 4. 9 ao quadrado, 1, 8, 8, 1. Força resultante ao quadrado dá 225. Acertei? E agora, a força resultante, para encontrar o valor dela, eu extraio a raiz quadrada de 225, que é em módulo igual a 15 newtons. Fechou? Então tá aí a força resultante. Agora você pode, então, aplicar a segunda lei de Newton e resolver o que diz o exercício, né? Essas 4 forças atuam em um corpo de 750 gramas, determine a aceleração que é gerada sobre o corpo.
Tá? Então, força resultante é massa vezes aceleração. A massa eu vou ter que converter para quilogramas. Então, divido por 1.000. Tem gente que não precisa nem dividir, já sabe, né? 750 gramas é 0,75 quilos. Tá? E a força nós determinamos 15, né? Isso, 15 newtons. Então, agora sim, posso aplicar aqui, fica 15,075 vezes A. Então, fica 15 dividido por 0,75 é a aceleração. 7,5 é metade de 15. Então, se fosse 15 por 7,5, daria 2. Mas é 15 por 0,75, então dá 20 metros por segundo ao quadrado. Eu acho. Beleza, gente?